Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero compartilhar aqui uma palavra ao seu coração. Aliás, falando do coração, você vai ver aqui a importância, de guardá-lo mesmo. Porque que é importante aprender a guardar o coração. É o que diz em Tiago, livro de Tiago, capítulo 3, versos de número 11. Assim diz a palavra de Deus. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Uma fonte ela não pode jorrar dois tipos de água da mesma. Ou ela vai jorrar água salgada ou vai jorrar água doce. Mas dois tipos de água da mesma fonte nunca vi. Aliás, eu nunca verei. Quando se fala do coração, por isso a importância de guardá-la, porque a mesma Bíblia diz que o adversário ele está 24 horas ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorá-lo. E aí muitas vezes você está tão bem, tão em paz com Deus, quando do nada o diabo de alguma forma, por um descuido ou por uma distração da nossa parte, o adversário ele se aproxima e semeia muitas vezes, ou sopra a malícia, muitas vezes semeia o ódio, muitas vezes o diabo semeia a revolta, enfim. E de alguma forma, quando alguém se distrai, o diabo consegue contaminar a fonte daquele alguém que é o coração. E aí a fonte que estava jorrando apenas o que é bom, a pessoa estava tão bem, estava tão em paz. De repente, por conta de um descuido, por conta de uma distração, o diabo aproveita daquele momento para contaminar o coração daquele alguém. Só por conta de uma distração que por parte daquele alguém houve. E aí muitas pessoas vivem aborrecido, outros vivem revoltado, outro muitas vezes não perdoa, outro odeia o irmão, outro não vai com a cara de outro, tudo por conta de um momento que se distrai e o diabo aproveita esse momento para semear a malícia no coração da pessoa, semear revolta, semear muitas das vezes contenda, colocar as pessoas uma contra as outras por conta de distração por parte de muitas pessoas. Então que você esteja sempre atento que não tem nada melhor, queridos, do que viver em paz. Viver tranquilo, em paz dentro de casa, em paz com a família, ter paz em tudo que fizeres. Não há nada melhor do que você ter paz em tudo e em todas as coisas. Mas para isso não pode se distrair, porque o propósito do diabo é tirar a paz das pessoas. Por isso a importância de guardar o coração, estar sempre atento e não distraído. Porque o momento de distração é onde ele semeia a malícia, exatamente para fazer com que a paz daquele alguém seja tirada, para fazer com que haja conflito, confusão, para fazer com que haja problema, em vez da paz que antes havia na vida de determinadas pessoas. Tá bom? Então que você entenda que é muito importante a gente tomar sempre os devidos cuidados. Tá sempre em vigilância, atento, para que o diabo não possa, por uma distração, por parte de uma outra pessoa, contaminar o coração de alguém. Senão, do contrário, a pessoa estava vivendo em paz, de repente vai viver estressado, aborrecido, simplesmente porque se distraiu e nem percebeu, tá? Aí continua no versículo 12, diz assim: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? Ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Então é impossível, se tratando de uma fonte, ela jorrar da mesma dois tipos de água. Ou jorra o que é bom, ou jorra o que é ruim. Assim, a fonte se falando do coração, por isso deveria cuidá-la, como já mencionei, para que o diabo não possa contaminá-la. Porque muitas vezes a pessoa é uma pessoa tão boa, É uma pessoa que tem um bom coração, é uma pessoa que tem o controle, o domínio de si, uma pessoa generosa com todo mundo. De repente a pessoa se estressa, vive aborrecida, só por conta de uma distração, e o diabo aproveitou aquela distração para envenenar o coração daquele alguém, de alguma forma.
Aí a pessoa se aborrece, estraga o dia, a semana, até o mês, que tem gente que é assim. Tem gente que por conta de um descuido, passa até o mês inteiro aborrecido, outros passam a vida inteira aborrecido com alguém e nem perdoa. Tem gente que passa anos, na verdade. Tudo porque o diabo consegue contaminar o coração de algumas, tá? Então que você possa cuidá-la do coração, para que seja sempre uma fonte de boas novas, uma fonte de paz, de alegria, para que seja sempre uma fonte de novidade, uma fonte onde venha jorrar apenas aquilo que é bom e não o que é ruim, tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe, pense nisso. Boa reflexão. Até a próxima, em nome de Jesus.